Nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Diga amém. Ainda de pé bem rapidinho. Você vai ficar sentado aí pelos 40 minutos. Então, só em pé rapidinho. Faça uma oração comigo em nome de Jesus. Deus, ajuda-nos a compreender Tua palavra. Queremos ouvir do Senhor. E que nessa noite, mais uma vez, como Tu já tens feito em outros cultos, meu Deus, como no culto passado, e tantos outros que virão, se assim Tu permitires. Sabemos que Tua presença está em nosso meio. Logo te pedimos, ó Deus, nos renova. Gera esperança em nossos corações. E que saímos daqui renovados para a glória do Teu santo nome, segundo o poder da Tua palavra, e quem crê diz. Sentando, em nome de Jesus, você fala assim comigo. Depois que eu terminar de falar, você repete. Você diga assim no 3, né? Jesus, fala comigo. Se você puder e quiser ouvir a voz de Jesus, eu lhe peço só isso. 1, 2, 3. Jesus, fala comigo. Amém. Queridos, com a graça de Deus, nós já chegamos no capítulo 13. Eu gostaria de estar mais adiantado, só que é do jeito que Deus permitir. Mas não iremos aqui se entristecer, porque ainda estamos no capítulo 13. Iremos nos alegrar porque chegamos no capítulo 13 e também aprendemos muitas coisas boas e ouvimos como lembrança outras as quais sabíamos, para a nossa edificação. Pois bem, eu quero nessa noite conversar com os irmãos acerca desse texto que nós lemos aqui no capítulo 13 de Apocalipse. As coisas depois destas que ainda irão acontecer. Nesse texto, nesses versículos, eu quero trazer aos irmãos algumas lições também para os nossos dias. Eu tenho certeza que falará ao meu e ao seu coração. O capítulo 12 fecha, assim como nos capítulos de número 1 até o 12, as visões abrem-se para João, o apóstolo apocalíptico, aquele cujo qual Jesus olhou para Pedro e disse: não te importa saber o que vai acontecer com João. Se eu quiser que ele não morra até que eu venha, ele não morre. Se eu quiser que ele morra, ele não morre. Aquele a quem Jesus permitiu que tivesse uma morte natural, no caso por velhice, embora tão perseguido e ameaçado de morte, Jesus permitiu que ele fosse até o seu último dia de vida e morresse naturalmente de velhice. O único dos apóstolos que não teve uma morte, como chamamos de feia, terrível, por causa do amor do Evangelho. É esse aqui que Deus escolhe, que Jesus escolhe para trazer as revelações das últimas coisas. Como nós já sabemos, a consumação do conflito, ou dos conflitos dos séculos vindouros, ou do século vindouro, deste século, no tempo que virá. Depende muito da visão de quem olha, mas sejamos fiéis ao que a Bíblia nos ensina. O capítulo 12 se fecha
E João é levado em visão para uma outra ambiência, para um outro lugar. João é visto agora, ou ele se vê, na verdade, sobre a areia. Se você fizer uma observação, capítulo 13, versículo 1, a Bíblia diz: e eu, ou seja, João está narrando aquilo que ele viu. Acredita-se que ele foi transportado de onde ele estava, no caso em visão, em arrebatamento, para um outro local, em que o Senhor continuaria revelando a ele coisas que nós precisaríamos ler e ouvir hoje. Perceba, a Bíblia diz, João escreve: e eu pus-me sobre a areia do mar. E é ali, nesse ambiente, sobre a areia do mar, que João vê algo terrível. Eu não vou dizer maravilhoso, porém, entendendo que pode ser maravilhoso, não pela beleza daquilo que se vê, mas como causa esse senso de maravilhosidade ao que vê, ao que enxerga. No caso, a contemplação de João. Ele está sobre a areia. Veja que é bem didático, bem explicativo. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta. Se você puder, deixa a sua Bíblia aberta, iremos ler os textos. Uma besta, e essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Quando você observa ele dizendo o nome de blasfêmia, perceberá que essa besta que ele vê subir do mar não é algo que se vá ser edificante para a igreja, nem muito menos para aqueles que são fiéis a Deus. Quando ele cita e diz que vê sobre as cabeças, o que se entende é que em cada cabeça dessa besta tem um nome em comum, e esse nome, diácono João Paulo, ele blasfema contra Deus. À primeira vista percebemos que essa besta veio para expressar-se em oposição a Deus. E o que é isso? Veio para ser contra Deus. A besta que sobe do mar é um bicho visto por João, ou pode ser metaforicamente um homem, porque o grego para a palavra besta aqui é de fato literalmente um animal bestial, um animal feroz, um animal sanguinário, que expressa, ou melhor, gera medo àquele que vê. É um animal que faz com que todos que olhem para ele admirem a sua ferocidade e a sua sede em agredir, maltratar, machucar aqueles a quem ele se colocar, ou se colocarem contra esse animal, essa besta. A expressão besta está para indicar mais a gravidade desse ser que se levanta, do que para mostrar se ele é um animal ou um homem. Até porque se entende pela expressão, a nomenclatura besta, se entende a gravidade da grandeza, da periculosidade desse bicho, desse ser. João enxerga algo preocupante.
João enxerga algo que põe medo. É por isso que ele se maravilha. E o que ele enxerga é algo que preocupa. Perceba, sobe do mar. E por que ele sobe do mar? O mar existem muitas águas. Ele não frisa subir da praia, ele frisa subir do mar. Ela emerge de muitas águas para que seja demonstrado para nós a grandeza do seu domínio e a grande influência que essa besta tem. Para ser um ser bestial, quem entende, diga amém. Amém. Para ser um ser bestial e feroz, não precisa aparecer com 50 mil chifres. Para ser algo terrível, não precisa parecer feioso. Satanás se apresenta como anjo de luz, segundo narra as Escrituras. E mesmo assim não seja de ser diabo, mesmo assim não deixa de ser terrível, mesmo assim não seja de ser contra Deus. A Bíblia, não é eu que estou dizendo, a Bíblia diz que Satanás se apresenta como anjo de luz, belo, bonito, maravilhoso, e mesmo assim ele não deixa de ser inimigo. Eu quero que você entenda que nem sempre Satanás se apresentará como um ser terrível, como a gente costuma dizer, né? 2 chifres, um rabo que tem uma seta no final, uma cauda. Nem sempre ele aparecerá e fará caretas. Pelo contrário, ele se apresentará, além de bonito, com grandes oportunidades. Ele se apresentará com grandes ofertas de riquezas e de bens. É só você observar a forma que ele tentou a Jesus no deserto, no capítulo 4 de Mateus. Ele tenta Jesus dizendo: se tu me adorares, se tu se jogares, e essas coisas todas. Ele pede uma prova de que Jesus seja o Filho de Deus. Ele pede uma prova de que Deus protege de fato Jesus ou os seus queridos. E depois ele oferece a Jesus grandeza, reinos, oferecendo a Jesus o que Jesus já tinha. Não ali iria ser dado. Antes da fundação do mundo, já estava predeterminado por Deus todo o poderio de Cristo. Mas ali Jesus se apresenta como um homem e vence Satanás como homem. Tire da sua cabeça essa ideia que Jesus venceu Satanás como Deus. Se ele vence Satanás como Deus ali, ele extrapola, ele burla, desobedece. Não era para vencer Satanás como Deus, ficava fácil demais. Ele vence Satanás como homem, se utilizando da mesma palavra que Satanás utiliza, distorcendo. Cuidado, nem toda pregação bíblica é de fato bíblica. Temos que averiguar se está de acordo com as Escrituras. Satanás também se disfarça de pregador e de profeta. Amém? Amém. Só que no capítulo 13 de Apocalipse que nós lemos, de fato, de verdade, esse ser que personifica Satanás se apresenta como uma besta. E as características reveladas nessa besta deixam bem claro que tipo de poder ela exerce, ou ela tem. Bendito pensa. Só para que nós tenhamos um vislumbre, uma visão aguçada. Acompanha comigo o texto, o versículo de número 1. Olha aí: 7 cabeças, 10 chifres. 7 cabeças, 10 chifres. E sobre os chifres 10 diademas. Espera aí que eu termino o versículo. Quantas cabeças, irmão, essa besta tem segundo
a narrativa de João. 7, 10 é chifres, cabeças são 7. 7 cabeças. Qual é o número de João Paulo? Número 7. 7 cabeças. Quem é que se lembra da significativa simbólica bíblica do número 7? Ele denota o que, irmãos? Perfeição. É uma singular plenitude que só emana de Deus. Só Deus é plenamente completo. Só Deus é plenamente completo, perfeito. As obras da criação de Deus são perfeitas. O Senhor é completo e pleno em sua totalidade. Se o número 7 denota plenitude, se o número 7 mostra para nós perfeição, essa significativa tem que ser aplicada a Deus. Por quê? Para você dar um glória e ficar animado, porque o Deus que eu e você, nós servimos, é um Deus santo, poderoso, eterno, maravilhoso, completo, imortal, e as suas obras, segundo as Escrituras, são perfeitas e plenas em Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Veja, o ser que João enxerga em sua visão tinha 7 cabeças. Essas 7 cabeças é para mostrar, presbítero João Filho, que esse ser bestial, essa besta que sobe do mar, ela transpareça ser Deus. Essa é a tentativa, irmãos. Ela parece ser Deus. Ela quer parecer ser completa, perfeita. 7 cabeças, domínio. 7 cabeças, governo. Perfeita influência e inteligência. O entendimento desse ser é um entendimento invejável. É Satanás. Mas, meu irmão Edson, isso é lá para a grande tribulação. Irmão Edson, isso é para quem não for arrebatado. Edson, isso aqui é para quem vai passar por esse período de grande tribulação. Sim, mas você esqueceu o que diz as Escrituras? João disse assim: filhinhos, é já a última. Vai, irmão. É já a última hora. Para pegar na gravação. É já a última hora. Se eu não chegar no final do capítulo, tudo bem. Eu faço uma conclusão e a gente entende. É já a última hora. E já foi dito que vem o anticristo. Aí ele diz: e nós sabemos que, como é já a última hora, muitos se fizeram de anticristo. Ou anticristos. É anticristo mesmo, aplicado para o plural, para o boy todinho. E o que é o anticristo? Tudo ou todo aquele que se opõe, que é contra, que é inimigo de Cristo, de Jesus. Até crente, irmão, às vezes dá uma de anticristo. Quanto mais o ímpio. Às vezes temos até pessoas no meio da igreja que se colocam contra a própria igreja. E se coloca contra a igreja, se coloca também contra o líder da igreja. Se coloca contra o líder da igreja, que o líder não é o dono da igreja, ele também se coloca contra o dono da igreja. E quem é o dono da igreja? Vai, irmão, é sério. Quem é o dono da igreja? Jesus. Ele é o cabeça da igreja.
quando Paulo se colocava contra a igreja e perseguia o povo, até Atos capítulo 9, o que é que Jesus diz para ele quando Jesus derruba ele? Diz: olha, Paulo, ou Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Numa linguagem paraibana, tu vai ficar dando murro em ponta de faca até quando? Aí ele faz assim: ó, Senhor, quem é tu? Aí ele fala assim: Jesus, aquele que tu persegue. Peraí, ele estava perseguindo quem? A igreja. Quem persegue a igreja persegue quem? Jesus. Mexeu com a igreja, olha a classificação. Mexeu com a igreja verdadeira, mexeu também com o dono dela. E o dono da igreja verdadeira é Jesus. Ou você acha que os inimigos de Deus ficaram impunes? Você vai ver daqui a pouco no versículo 8. Na verdade, no versículo 10, sobre as consequências. Olha só. João disse: e muitos se fizeram anticristos, ou anticristo, se colocaram contra Jesus, se colocaram contra Deus, se colocaram contra Cristo. Aí existe uma explicação de um porquê muitos se fizeram opositores do Evangelho, opositores de Cristo, opositores de Deus. E qual é a explicação, irmão? Além da apostasia, além do afastamento de Deus, a explicação é essa daqui. A explicação é clara. Porque o espírito do anticristo já está no mundo, entre nós. O espírito do inimigo, espíritos que se põem contra Deus, influencia dentro da igreja e fora da igreja, influencia dentro dos púlpitos e fora dos púlpitos, trabalha em casa para corromper a igreja. Mas em nome de Jesus, vai como no capítulo 6 de Efésios: revestivos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam suportar no dia mau, e havendo feito tudo, não descanse, fique firme. Satanás bate, tenta, vai contra, mas aquele que se reveste da palavra de Deus, eles permanecem firmes e aguentam, perseverando na presença de Deus. Nós precisamos, irmãos, olhar por esse lado para que despertemos para a realidade do Evangelho. Nós escutamos às vezes algumas pessoas lá fora, até dentro da igreja, no meio do mundo, dizerem: os pastores das igrejas pregam pesado, os pregadores estão pegando pesado. Irmãos, se nós não apontarmos as verdades da palavra, a igreja morre. A igreja só vive se for pela palavra. Não pense que é só pregações de bem bom, de mel. A vitória prometida por Deus é ótimo, mas nós precisamos nos endireitar pela palavra. É nela que nós encontramos, como dizemos, orientações para permanecermos firmes. Aleluia. E não foi Jesus que disse que nós sofreríamos? Eu tenho que te dizer isso. Não foi Jesus que avisou que nós iríamos lutar contra a frieza? Eu tenho que dizer isso para você também. Eu não posso ficar aqui o tempo todo pegando leve e profetizando e tal. E se você não mandar fazer isso, precisamos primeiro da correção bíblica, precisamos da orientação da palavra, precisamos passar pelo crivo, a peneira das Escrituras. Jesus, Ele vai te fortalecer pela palavra. Glória a Deus. Anticristo, né? Para aqueles que dizem: não, pastor Edson, não prega esses textos, porque isso é grande tribulação. Acredite, para muitos não importa isso aqui, sabe? Eu estou apontando para vocês essa besta, e eu vou revelar que é o anticristo. A besta que sobe do mar é o anticristo.
Eu estou dizendo isso para você porque o espírito desse bicho aqui já opera e está entre nós. E a igreja precisa estar revestida para identificar. É por isso que muitos crentes morrem, porque não identificam e caem nas ideias do anticristo, desse espírito, dessas falácias terríveis que provêm do inimigo. Os irmãos creem, eu vou ser didático e bem dinâmico. Os irmãos acreditam que nós já estamos perto da volta de Jesus? Você pode responder com sim, com não, com amém, glória a Jesus. Tudo bem, nós estamos ou não estamos próximos da volta de Jesus? Deixa eu te ajudar aqui. No tempo bíblico, eu vou colocar para mais de 2.000 anos atrás. 2.000 anos atrás, os pregadores, apóstolos, pregando aproximadamente 2.000 anos, é por aí. Eles diziam: perto está o Senhor. O próprio Jesus, fechando o capítulo 22, fechando o livro de Apocalipse, ele disse: eu venho sem demora. E aí, está perto ou não está? Será que você não fica ansiando pela volta de Jesus a cada dia que se passa? Porque cada dia que se passa, aproxima-se que ele vem. Aleluia. Irmãos, qual é o maior sinal da volta de Jesus? É o avivamento? É o movimento pentecostal? O maior sinal da volta de Jesus é realmente as igrejas avivadas? Haverão igrejas avivadas nos últimos dias? Sim ou não? Sim. Haverá igrejas fervorosas? Sim ou não? Sim. Você está aqui para ser essa diferença. Só que esse não é o maior sinal da volta de Jesus. É o que, pastor? Não é. O maior sinal da volta de Jesus é a apostasia. Quanto mais os crentes se esfriam e se desviam, mais o céu diz: volta Jesus. Ou vocês querem achar que esse número de crentes que faltam, que não vêm às igrejas, que não se interessam pela obra de Deus, é apenas um desânimo comum? Não é não, irmão. Isso é espiritual e falta de fortaleza em Deus. Não é porque a igreja é bonita, porque a igreja é feia, porque fulano é feio, não tem nada a ver com isso. São desculpas para quem não está mais vivo no Senhor. O capítulo 13 revela-nos esse bicho, esse ser que cerca. Ele tem quantas cabeças? 7. Ele tem 10 chifres, e nós sabemos que pelas escrituras, chifres representam força. Se é 10, é muito. Então o que isso quer dizer, meu irmão Edson? Quer dizer o seguinte, irmãos: isso aqui é muita força. Esse ser exercerá muita força. Pensa comigo. Se nos dias atuais nós temos o seu espírito operando já com muita força, imagina só nos dias em que ele se revelará como homem. O que é que você me diz? Ele tinha 10 diademas sobre os chifres, ou seja, governo, poder, influência. E para terminar, ele também tinha nome de blasfêmias. Ele se revela como alguém que é contra Deus, contra a palavra, contra Cristo, contra tudo que se chama Deus. Essa besta é a própria revelação do anticristo, aquele que imperará na grande tribulação. Versículo 2: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, ligeiro, rápido, é um bicho de rapina, é caçador, é ágil, é inteligente. Olha irmãos, entenda, veja esse simbolismo. Os seus pés como os de urso,
Ou seja, ele tinha força em seus pés, a sua boca como a de leão, ele ruge e ele denota superioridade e também reinado. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Primeiro, sobe a besta. Segundo, João vê a grandeza da sua influência. Terceiro, essa besta já percebe-se que é o anticristo. Quarto, ele mostra que é forte, que é rápido e que tem bastante poder. Quinto, já é o terceiro. Quinto, a Bíblia diz que o dragão. E quem é o dragão, irmão? Benjamin disse que é o mal. Quem é o dragão? O mesmo livro de Apocalipse diz que o dragão é a antiga serpente que tentou a Eva. Foi até Adão e Adão também pecou. Quem é, irmãos, esse dragão? Aí o livro completa: é o diabo, Satanás, o inimigo da igreja de Deus. Essa besta que é o homem, essa besta que é um ser, recebe o poder de Satanás. E a Bíblia diz que Satanás também dá o trono dele para essa besta e o seu grande poder. Continua: e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal. Ou seja, a ferida que havia na cabeça dessa besta era uma ferida que ia levá-la à morte, mas ela foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Ou seja, ele era ferida, e a nação, a terra dizia: ela vai morrer. Por mais que ela mostre força, por mais que ela mostre poder, por mais que ela tenha um trono, ela está ferida. De repente foi curada, e essa cura mostra que ela tem grande poder miraculoso, faz milagres. Após isso, toda a terra faz isso aqui, ó. O que a terra faz? Segura aqui, vou botar a microfonia. Ó, o que a terra faz? Ó. Se curva diante do dragão. Perceba que não é diante da besta. A Bíblia diz: eles adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Ou seja, eles não adoram a besta, eles adoram aquele que dá poder à besta. Satanás será adorado na grande tribulação. Meu irmão Edson, o que é que o senhor quer dizer com isso? Queridos, em muitos lugares não é Deus que é adorado, em muitos lugares não é Deus que é exaltado. Igualmente, esse momento que acontecerá na grande tribulação, muitos lugares não mais se adora a Deus, se adora ao inimigo. Mas em nome de Jesus, ai meu Deus do céu, em nome de Jesus, eu quero profetizar segundo as Escrituras. Se você tem fé, pegue isso para você. Deus levanta uma igreja que não se curva para Satanás, que não se dá para o inimigo. Deus formará e forma uma igreja poderosa pela palavra e que resiste o diabo. Ele foge da presença da igreja, porque está escrito: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É a igreja que triunfa segundo o nome de Jesus, que tem todo o poder nos céus e na terra. É o nome de Jesus que tem poder. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Tem que colocar uma borracha nesse corpo, viu? Irmãos, olha a pergunta que eles fazem. Versículo 4: quem é semelhante à besta? Quem é semelhante a ela? Quem poderá batalhar contra ela? O povo não só adora esse bicho,
a esse homem, a esse ser. Eles também admiram a sua grandeza. Aí, para acabar de completar, diz o versículo 5: e foi-lhe dado uma boca. E o que é que ele faz com a sua boca? Para proferir grandes coisas e blasfêmias contra Deus. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, que dá exatamente 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses, a segunda parte da grande tribulação, aonde o anticristo imperará. Ele vai blasfemar contra Deus, ele vai se levantar contra aqueles que estarão passando pela grande tribulação e que estão buscando a Cristo. Ele matará, perseguirá alguns, não são todos, alguns, porque ele ou ela, essa besta, não admite que Jesus e Deus sejam adorados. Ela profere-se contra Deus. Oh irmãos, quantas pessoas, quantos governos, quanta gente que se acha grande, se coloca igual a Deus, se coloca grande como Deus e pensa que tem todo o poder, cairão. Tanta gente que tem tronos, tem bens, cairão. Tronos que ainda serão erguidos vão cair, vão cair. Tronos que irão se declarar grandes irão perecer. E qual é o trono que permanece? Qual é o trono que permanece para sempre? De quem é o trono que está exaltado para todo sempre? Responda, minha igreja, de quem é a grandeza que nunca será abalada? Quem é aquele que é adorado nos céus e na terra e que ninguém pode ir contra o seu poder, contra a sua divindade? Esse ser é Deus, essa causa é Deus, e se ele deu poder a Jesus, não tem quem tome esse poder, pois ele é adorado, exaltado, engrandecido na presença dos homens, na presença dos anjos, na presença dos reis. Todos se curvarão e terão que declarar que Jesus é grande, que Deus é poderoso, dono dos céus e da terra, infinito e grande, para todos sempre. Amém. Ou você não se alegra com essa mensagem, ou você perdeu a essência de ser cristão. Ou nós despertamos com isso, ou a gente perdeu o que significa ser crente. Eu disse no início, queridos, eu disse no início que o maior sinal da volta de Jesus é a apostasia. E sabe onde é que se vê a apostasia? Nas palavras de muitos, no pensamento de muitos, nas vestes de muitos. Muita gente se sensualizando. Tem nem vergonha, rapaz. Não compra uma roupa decente para se vestir como uma crente, como um crente homem, macho, como uma mulher decente. Muita gente perdendo a essência, andando como pessoas ímpias, não se vê nem a diferença de ser cristão. E ainda quer frequentar a igreja e dizer que está bem com Jesus, posta foto sensual com o dedo na boca, rapaz. Isso é apostasia, isso é ser contra Deus. Jesus abomina essas coisas. Não é ser abusivo não, irmãos. É a Bíblia que condena tudo isso. Até quando o povo vai dormir e não vai acordar para Jesus? Para que céu você quer ir? Olha o quanto Jesus fez por nós.
vai te glorificar. E mesmo assim tem gente andando a passos largos para longe dele, ficando triste porque o pastor pregou pesado, está triste porque o irmão olhou feio, faltei o culto porque eu fiquei chateado. Meu Deus do céu. Meu irmão, se essas pregações, se esses homens e mulheres que Deus está levantando não forem usados para despertar a igreja, quem vai? É Jesus que vai descer aqui? Não. Deus chamou vocês. Deus chamou vocês. O Senhor convocou a igreja para ser a diferença diante dos homens. Eu quero caminhar para a conclusão, irmãos. E eu vou pular aqui. Olha, o versículo 8 diz que só quem adorou essa besta foi as pessoas que não tiveram ou não têm o seu nome escrito no livro da vida. E aí, meu filho, o que é que a gente faz? São pessoas que não têm comunhão com Deus e que não adquiriram a salvação. Essas pessoas, esse povo não quer Jesus, não teve seu nome escrito no livro da vida, logo adorarão a besta. E sabe o que a Bíblia diz? Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, Jesus diz isso aqui: engula, coma, beba, coloque no seu coração, deixe descer, receba da palavra, porque existem dois meios, pelo menos eu vou citar aqui dois meios que o Senhor usa para nos despertar. Primeiro, pela sua palavra, e através dela encontramos o segundo, mostrando os erros dos homens. Ou seja, olhem para o pecado e fujam do pecado. A Bíblia diz para a gente resistir ao diabo, mas do pecado tem que fugir. Eu escutei esse: fugir da aparência do mal. Como disse a irmã Nessilva, resistam ao diabo e ele foge de vocês. E como é que a igreja resiste a Satanás? Como é que a igreja resiste ao inimigo? É com quem, irmão? É com louvorzinho, é com dancinha, com TikTok, com joguinho, é com a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ouve, Israel, a palavra do Senhor para que vocês vivam. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque nelas vocês encontram a vida eterna. Para Timóteo, Paulo disse: pregue a palavra em tempo e fora de tempo, doutrina, exorte, repreenda, corrija, abençoe, cuide de quem está do seu lado e cuide de você mesmo. Ou a igreja se compromete com a palavra, ou nós morreremos. Quem vive na palavra tem vida, e vida com abundância. Vamos encerrar, irmãos. Aí vem as consequências. Ele disse: quem levar em cativeiro, vai a cativeiro. Quem matar a espada, vai morrer a espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Em contextos gerais, essa é a concordância. Se pecou, vai sofrer a consequência do pecado.
Se errou, vai sofrer as consequências do erro. Só tem um jeito de escapar da condenação. Só tem um jeito de escapar, irmãos. E qual é o jeito? É Jesus. Vocês sabiam que a igreja que cresceu nos séculos e nos séculos, era essa mensagem que era pregada para o povo se converter? Era essas mensagens aqui que eram pregadas na rua? Jonathan Edwards, em um culto aberto no templo, tinha crente, descrente, ímpio, gente de todo jeito. Ele pregou esse sermão: pecadores nas mãos de um Deus irado. Meu irmão Moacir, a história diz que a mensagem foi tão pesada que o povo sentia o chão tremer. E não estava tremendo. O povo se agarrava nos pilares porque pensavam que o chão ia se abrir até engolir o povo. Pelo peso da mensagem, ele jejuou 3 dias para pregar esse sermão. Ele só comeu quando foi pregar. E quando ele pregou, o povo se converteu, porque sabia que se não viesse a Jesus, não havia livramento de morte e condenação. Ei, irmãos, alegrem-se, vocês foram livrados pelo sangue de Jesus. Vocês foram salvos por causa de Jesus. Vocês serão arrebatados com Ele. Ele nos levará. Vale a pena se esforçar um pouco mais? Vale a pena a gente estudar um pouco mais? Será que a gente não precisa dar um passo a mais de fé? A frase da nossa irmã Ensina, dar um passo de fé. Glória a Deus. Achamos tão difícil fazer uma contribuição. Quem dirá um movimento espiritual que vai ajudar a igreja? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Igreja de Cristo, olhemos para o que Jesus está nos chamando e nos apontando. Persevera, crente. Jesus vai te levar para os céus. Essa besta que subiu da terra é representado, resumindo, é representado pelo falso profeta. Ele irá preparar os homens para acreditarem na primeira besta, que é o anticristo. Você entendeu? Conseguiu entender? A besta que sobe da terra é o falso profeta, que prepara o caminho do anticristo. Este levará o povo a crer na mensagem do anticristo. Será um símbolo religioso, um símbolo de influência, alguém que terá visualizações, alguém que está bem alto na mídia, as câmeras apontadas para ele. Esse ser dirá: a besta, o anticristo, no caso aquele é Deus, porque o anticristo se assentará no lugar de Deus. Ele colocará o seu trono no templo de Deus, se chamará de Deus. Ainda no capítulo 13, a Bíblia deixa claro que a imagem da besta que foi feita recebeu vida. E essa besta, ou a imagem dela que foi feita, falou para que o povo cresce mais ainda. E todos os pequenos e grandes e ricos e pobres, livres e servos, todos receberam um sinal. Ou seja, se os filhos de Deus têm um sinal, os filhos do inimigo também têm o seu sinal. Eles receberam um sinal. Esse sinal era para que todos tivessem. Só dava para comprar, só dará para comer, negociar com esse sinal. A Bíblia pergunta: que sinal é este? A Bíblia, no caso, nós perguntamos:
E a Bíblia nos dá essa margem de perguntas. O texto é claro no capítulo 13, versículo 17: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver um sinal. É o sinal, tem essa parte aqui que muitos esquecem, né? Ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ou seja, tem que ter o número, ou tem que ter o nome, ou o sinal. E que sinalização é essa, irmãos? É um chip? É o Pix? Meu Deus! Já disseram que o anticristo é Papa, já disseram que é Donald Trump, já disseram que é Macron, já disseram que é o pedestal, já disseram que é todo mundo. Com certeza. Ô irmãos, a Bíblia não disse assim, é esse? A Bíblia diz, será assim. É papel nosso identificar. Olha o que a gente pregou no início. O que é que João disse? O seu espírito já está no mundo. Identifica, acorda, desperta para que você entenda quem é ou como será esse bicho aí que é contra a igreja, contra o povo de Deus. Mas e a marca, irmão? A marca que disseram que era até um chip na testa. Ô irmão, deixa eu explicar uma coisa para você. Apocalipse não é todo literal, não, ele é simbólico. Decora: testa, pensamento e conhecimento, mão, obras e afazeres, sinal. Quem vê aí, Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 6 a 9. Quem é que vê aí? Quem é que vê? Capítulo 6, versículo 9. Olha o que Deus diz para Israel: e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, havendo depois o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou Deus a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, que daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificaste. Olha o versículo 8: também as atarás por sinal na tua mão, é a lei de Deus, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Ou seja, ele disse: coloque em tuas mãos a minha palavra, e a tua fronte esteja escrita a minha palavra. É para a gente tatuar o nome, a palavra aqui é na testa, é para tatuar, tá bom, é para tatuar o nome de Jesus na mão, né? Tem uma turma aí que pensa que é, mas não tem nada a ver com tatuagem, tem com sinal. Quando ele disse coloca nas mãos, ele diz pratica a minha palavra. Quando ele diz coloca na testa, ele está dizendo leva a minha palavra em teu conhecimento e ensina. Quando a Bíblia diz que o sinal do anticristo é para se colocar na mão na testa, a Bíblia diz aquele que carrega a doutrina do anticristo, como também aquele que pratica a doutrina. Quem pratica a doutrina de Cristo tem a marca de Cristo. Quem pratica a doutrina do anticristo tem a marca do anticristo. Um povo separa o outro. Essa é a marca. Aí ele diz, calcula 666. 6 é o número do homem, 3 é o número de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ou seja, ele é homem e se passará por Deus. Há uma concordância teológica em que ele se passa por Deus sendo homem. Só que a Bíblia deixa bem claro, o único é Deus. Ele se faz de homem, mas no capítulo 19 até o 22 a Bíblia deixa bem claro, caiu a grande Babilônia, o inimigo foi derrotado,
Jesus é exaltado. Cadê o povo de Deus que venceu com Jesus? Cadê o povo de Deus que vai ser arrebatado? Meu Deus, cadê você para glorificar a Ele? Você crê nessa palavra? Você recebe essa mensagem? Vigia comigo, ora comigo, e que Deus te abençoe. Amém. Podemos parar por aqui, não é? A ministração do Apocalipse, porque já é a terceira vez, ou é a quarta que eu encerro no capítulo 22, porque daí para frente é um